Olá, pessoal do EJA 3. Nós vamos dar continuidade com os nossos pets e nosso pet 2, na verdade, né? Não iniciamos o complementar ainda, mas agora a gente entra para a semana 5 e 6, que é a parte de taxonomia, de classificação dos seres vivos, de filogenia. Por exemplo, na sua casa, você tem um local de guardar suas roupas, então, mesmo que seja uma cômoda mais simples ou um guarda-roupa muito elaborado, cheio de coisas, você tem um lugar específico para guardar suas roupas. Você tem um lugar na sua cozinha, o próximo da cozinha, com uma área específica de guardar os mantimentos. Na geladeira, você guarda aquilo que é para gelar, para se manter ou congelado. Na área próxima, onde você lava vasilha, guarda material de limpeza, vai ter tudo que é relacionado à limpeza. Um ser humano, até no dia a dia, em volta da gente, nós temos esse hábito de fazer uma organização, de compreender, né, o que está à nossa volta, classificar e organizar de modo que se torne mais fácil da gente encontrar, que o foco da ordenação, né, da organização é exatamente isso, você encontrar mais facilmente, você identificar mais facilmente aquilo que você precisa. Então a taxonomia, ela começa nesse princípio da organização, que é intrínseco ao ser humano, né, que é uma necessidade nossa, e ela passa a trazer também um contexto de universalidade. O que seria isso? De tornar universal, né, uma linguagem da taxonomia para que todos os locais da Terra trabalhem, né, todos os países, todas as pessoas com diferentes origens e culturas trabalhem em cima do mesmo tipo de classificação para evitar desencontros ali de informação. Então, eu vou chegar nisso lá. Bom, em relação à grande dificuldade dessas questões culturais e principalmente de idioma, olha só, são mais quase, né, 4.000 idiomas diferentes no planeta. Agora imagine se a gente colocasse nome, né, nos organismos vivos aqui no nosso país e lá nos Estados Unidos fosse um nome diferente, na China fosse um nome diferente, na Austrália fosse um nome diferente. Teria uma dificuldade imensa ali de consenso. Vou dar um exemplo da nossa atualidade aí, por exemplo, o coronavírus mesmo. É um vírus, o SARS-CoV-2, a classificação dele é uma no mundo inteiro, todo mundo conhece ele como vírus, todo mundo sabe a família, tudo direitinho, todas a organização taxonômica dele, né? Se já tivemos esse caos no mundo todo com essa situação bem conhecida, né, bem determinada desde o iníciozinho dele lá, imagina se a gente não soubesse que era o mesmo organismo causando esse problema. Nem todos os organismos da Terra são, né, vão causar danos, vão causar morte, muitos deles, a maioria deles, né, inofensivo para a gente, mas a gente tem vários organismos aí que são de uso comum para, por exemplo, as coisas que a gente planta, né, que a gente utiliza para a nossa alimentação. Agora, eu vou falar com vocês, né, de uma coisa muito importante que é a diferenciação dos organismos, que é a base da taxonomia. Quando a gente pensa na taxonomia, geralmente, mas para que organizar tanto, né? Para que tanta determinação? Como, por exemplo, aí tem reino, filo, classe, ordem. Para que tantas divisões, né? Não é mais fácil, isso é bicho, isso é planta, isso é fungo, isso é bactéria, né? É fácil a gente identificar aqui, por exemplo, a gente sabe que o girassol é uma planta, a gente sabe que isso aqui é o cavalo, um animal, né, vertebrado, a gente sabe que isso aqui é um caramujo lá, né, muita gente chama de lesma também, um animalzinho vertebrado com a presença de concha. Simples, a gente bate o olho e já sabe. O problema é que não é simples assim na natureza, né? No nosso cotidiano, na nossa volta, geralmente a gente pensa nos organismos mais fáceis de identificar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui dois exemplos, por exemplo, super confusos. Esse de cima, né, à esquerda aqui, a gente tem um tunicado, que é um organismo assim próximo, né, do nosso grupo dos vertebrados, pertence ao filo Chordata ou dos cordados, que é a divisão, né, dentro do reino animal, próxima da divisão dos vertebrados. Só que eles são organismos bem diferentes, eles não têm vértebra, né, bastante simples, e esse aqui é um predadorzinho, tunicato predador, corpinho simples. Um pesquisador que visse isso, né, um pouquinho maior, a gente tem alguns bem grandinhos, poderia entender que era uma planta, mas se você olha com calma, observa, né, igual com aqui que foi filmado, você vê que é um animal que se movimenta, você vê que é um animal, se você fizer, né, levar para o laboratório, abrir, observar direitinho, vai ver que ele é um animal, que ele tem sistema nervoso, que ele tem estômagozinho, que ele tem tudo que um animal teria aqui. E aí, se você olhar, né, não, então tá, isso aqui é um animal, ok. Aí você passa para esse de baixo aqui,
que é esse GIF, demonstra, né, uma anêmonazinha, um bichinho lá, né, de fundo de mar também, predadora, né, ela está abrindo e fechando aqui para capturar o alimento dela. E que já não tem nada a ver, é outro filo, né, é do reino animal também, mas é outro filo completamente diferente, olha só, um quinidário. É parente das algas vivas, né, dos recifes de corais lá são lotados dessas anêmonazinhas, só que bem pequenininhas. E não tem absolutamente nada a ver, embora, né, fisicamente aqui, um lembre o outro. E por uma pessoa desavisada que está lá fazendo um mergulho ou coleta material de fundo de mar, se visse esses dois organismos aqui lá paradinhos, mortos, poderia pensar que é uma plantinha ou qualquer coisa assim de fundo de mar. Então é super difícil classificar quando você tem esse tipo de similaridade. Um bom exemplo aqui foram os fungos. Eles, por muito tempo, foram classificados como plantas. E não é difícil a gente entender por quê, né? Então, aqueles cogumelozinhos lá que nascem no esterco de boi, no cocô de boi, as orelhas de pau, né, que são bem comuns, né, na madeira podre, às vezes até na árvore viva mesmo, né, a gente vê esses cogumelinhos lá, o mofo do pão, tudo isso pertence ao reino fungi, é um reino à parte, fungi dos fungos. Enquanto as plantas pertencem ao reino planta. Então, aqui a gente tem plantas, né, inteiras, aqui eu tenho só a parte floral, né, do dente de leão, só a florzinha dele aqui, mas são, apesar, né, de serem organismos que não se movimentam, são sésseis, são fixos né, no substrato, no solo aqui, eles, ou na árvore, no caso, eles não têm parentesco nem de reino, não pertencem nem ao mesmo reino. Olha para vocês verem, esses dois organismos aqui diferentes, pelo menos são animais, eles pertencem ao reino animalia, ou metazoa, né? E os filos é que os diferem. Nesse caso aqui, nem o reino é o mesmo, embora, né, tenham sido classificados os fungos por muito tempo como um tipo específico de planta. Hoje a gente sabe que os fungos são totalmente diferentes, eles não fazem fotossíntese, ou seja, eles não são autotróficos, os fungos são heterotróficos, eles dependem de obter os nutrientes aqui do meio, os alimentos, né, a energia, através de alimentos do meio, enquanto as plantas produzem a própria energia, né, através da luz solar e dos nutrientes que ela absorve aqui junto com a água do solo. Levou-se muito tempo para conseguir identificar essas diferenças. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, né, essas espécies césseis, elas são muito difíceis da gente identificar. Esse de cima aqui à esquerda é um coral, né? Ele é até mais ou menos famoso, porque parece um cérebrozinho, né? É um coral. Então, o que, que é? Uma estrutura com vários pequenos organismozinhos, e esses organismos vão fazendo um depósito de calcário. Então, isso é uma substância, uma superfície, né, dura. Então, esse calcário, essa substância armazenada ali, forma uma espécie de uma rocha, só que é armazenada pelos próprios organismozinhos que vivem ali. Os recifes de corais são a base, né, dessas estruturas calcárias, com esses muitos e muitos organismozinhos na superfície. E na parte inferior aí, o que a gente está vendo é um porífera, é uma esponja. São dois organismos assim completamente distintos. No caso dos porífera, é um tipo de alimentação completamente diferente. Apesar de pertencer ao reino animal, apesar de ser considerado um animal invertebrado, assim como as anêmonas, os poríferos eles se alimentam por filtração, eles não têm tecidos verdadeiros. Então, esse contraste verde aí, ó, o pesquisador jogou para demonstrar como que é a alimentação deles. Então, eles puxam a água pela parede externa do corpinho deles, com células que têm cílios e com flagelos, desculpa, e vão bater na água, a água passa por dentro e sai nesse átrio, que é esse buraco que tem, né? Então, imagine a dificuldade de classificar isso, entender a diferença disso ao longo do tempo. Então, por isso que a taxonomia ela tem que ter uma linguagem única e ela é fundamental para a gente entender a diversidade da vida ao nosso redor. Até a nossa qualidade de vida, a nossa saúde depende dessas informações. E aí a gente tem eu vou mostrar um salto aqui para vocês, eu não vou mostrar o degradê de informações que aconteceu até a atualidade, mas o percursor lá atrás, antes de Cristo, lá quase 400 anos antes de Cristo, foi Aristóteles com essa classificação aqui, tentando separar, né, animais de plantas, seres vivos de seres não vivos, e Aristóteles era o quê? Era um filósofo. E os filósofos eram conhecidos por ter uma ação também muito parecida com os naturalistas, né? Eles tentavam estudar, tentavam entender, eles buscavam um cunho científico para explicar as coisas. E ele tentou, né, fazer essa primeira divisão, ele fez, com certeza ele fez,
Mas, claro que a dele era muito, muito rudimentar ainda, porque ele não tinha as informações que ele precisava, né, para gerar uma classificação decente. E a partir dele, várias tentativas foram feitas até que o Carl Linné, que é um francês, que né, o período que ele viveu foi lá em 1700, século XVIII, né, ele cria o sistema natural de classificação. E ele criou um sistema tão elaborado, né, e tão bem estruturado que ele é aceito até hoje, é utilizado até hoje. Ele é conhecido como Linneu, né? Então, vocês vão ver, geralmente nas provas vem como é, Carol Linneu, Carolus Linneu, depende da tradução. E essa classificação natural que ele utilizou foi importantíssima exatamente porque ela foi adotada mundo afora e ela utiliza um conjunto, né, de categorias taxonômicas que facilita a alocação dos organismos ali e em forma de pirâmide. Então, por exemplo, o taxo mais específico, né, o mais simples que a gente teria aqui seria a espécie. Então, você vai ter indivíduos, né, que têm as mesmas estruturas típicas, e principalmente indivíduos que, assim, no geral, eles conseguem reproduzir deixando descendentes férteis. O que significa isso? Por exemplo, se você pegar um cachorro vira-lata e colocar para cruzar com uma cadela pastor alemã, vai gerar filhotinhos. Talvez, né, não sejam pastores alemães, para tristeza do dono, às vezes, né, fica até revoltado quando tem um interesse comercial no bicho, mas vai gerar descendentes férteis. Aqueles filhotinhos ali podem cruzar com outros cachorros e gerar novos descendentes. Agora, quando você pega espécies muito diferentes, embora próximas, por exemplo, você tem espécies de lobo e coiote nos Estados Unidos que se cruzam e geram descendentes. Às vezes são férteis, às vezes não. O exemplo mais clássico que eu acho do nosso cotidiano é o jumento com cavalo, no caso, né? Geralmente é jumento e égua que é colocado para cruzar, para gerar um burrinho ou uma mulinha. O burro e a mula são estéreis, eles não conseguem reproduzir, porque os cavalos, né, e os jumentos, são espécies diferentes, inclusive tem números de cromossomos diferentes lá nas células, então o indivíduo que é gerado a partir do cruzamento ele existe, está vivo lá, é um burro, a mula, né? É um animal bastante utilizado, inclusive, né, nas áreas rurais pelos seres humanos, mas é um animal estéril, porque vem do cruzamento de duas espécies diferentes. E aí, dentro desse contexto da espécie aqui, você tem o gênero, família, ordem, classe, filo e reino. E aí existe como é que eu posso dizer? Uma brincadeira, né, que foi criada na época que iniciaram os pré-vestibulares, que o pessoal usa até hoje, que é bem bacana para a gente memorizar a ordem, né, de classificação aqui dos organismos vivos. A gente fala reficofage. Esse reficofage é uma abreviatura de reino, filo, aí classe a gente pega só o C, ordem a gente pega o F de família, e aí o FA, né, de família, e o G e E de espécie. Então, Ré, Fi, Có, Fá, Gi. É a abreviação da ordem, né, que a gente do taxo mais amplo para o taxo mais específico. Então, o reino é o mais amplo. Dentro das regras de nomenclatura científica, né, dentro, né, dessa classificação aqui, a gente tem que considerar como que são nomeados os organismos. Então, dentro desse contexto, a gente tem regras específicas. Primeiro, né, o nome inicial que vai ser representado aqui, ó, no nome da espécie, refere-se ao gênero. Olha só, o lobo e o cão doméstico, eles pertencem ao mesmo gênero, que é o Canis. Eles são próximos. E aí, no segundo nome, a gente tem o epíteto. Olha, costuma-se com esse nome, que isso quando vem trazendo a parte relativa a isso em concursos, no Enem, provas de vestibular, a pessoa assusta com esse nome feio aqui, né? Mas epíteto específico é um nome específico, que refere-se à espécie. No caso aqui, familiares, que é do cão doméstico. Segundo nome aqui, sempre iniciar, tá? Com inicial minúsculo, e o nome tem que ser destacado do restante do texto. Ou seja, tem que ser sublinhado, negrito, itálico. No caso aqui, do nome que veio em itálico, a letrinha tombadinha de lado. Ó. Mas pode ser grifado, né, com aquele risquinho embaixo, tem que riscar todo o nome,
ou todo ele em negrito, que é a cor mais escurinha, né, mais destacada aqui do texto. E o nome geralmente é em latim ou latinizado, que é exatamente para que seja uma linguagem universal. O latim é uma língua morta, né, uma língua que nenhuma nação fala mais, nenhum povo fala mais, mas bastante estudada, né, tem bastante, como é que eu posso dizer, um vocabulário bem extenso, bastante conhecimento sobre ela, tanto é que foi utilizada até outro dia mesmo, né, dentro do contexto religioso, a Igreja Católica utilizou muito. Então, o latim foi escolhido, né, como uma língua morta, porém que pudesse ter um uso universal aqui. Então, todos os nomes, se eles não são em latim mesmo, eles são latinizados, todos os nomes das espécies. Então, por isso que são esses nomes diferentes, assim, né, com uma pronúncia bem distinta para a gente. E agora eu queria falar um pouquinho com vocês de filogenia. E aí a gente está falando de classificação, de como que as espécies se alocam em cada grupo, aquela coisa toda. Mas a gente tem que falar um pouco da sistemática, que é a base, né? A gente tem que compreender que as espécies são diferentes, mas que elas são diferentes porque ao longo do tempo houve um processo de evolução, de modificação, que essas espécies foram, né, tendo essas diferenças ali ocorrendo. E você tem organismos que se modificaram há milhões, talvez bilhões de anos, e organismos que se modificaram mais cedo. E a evolução sistemática, elas vão estudar exatamente quais as modificações aconteceram, quando que provavelmente essas modificações aconteceram, e entender essa história evolutiva das espécies. Então, se a gente pegar os 5 reinos da Terra, quem são os 5? O reino Monera, representado lá pelas bactérias. Hoje, dentro do reino Monera, a gente tem duas subdivisões que são bem aceitas, que são as arqueobactérias, que são organismos muito rudimentares, são as bactérias mais simples, e elas são bem comuns, assim, por exemplo, cratera de vulcão, pocinho de ácido sulfúrico, lugares mais absurdos que vocês pensarem, que a gente nunca poderia imaginar um ser vivo ali dentro, tá lá, elas felizes da vida. Elas são organismos muito antigos, né, de um período da Terra que a Terra nem tinha resfriado direito ainda, as condições eram muito desfavoráveis para o tipo de vida que a gente conhece hoje, assim, na maioria dos casos, mas elas já estavam aí presentes. Então, são as arqueobactérias. E tem as eubactérias. A eu é de verdadeiro, esse eu é o prefixo em latim para verdade, né, verdadeiro. Então, eubactérias, bactérias verdadeiras, as bactérias modernas, né, as bactérias que foram descritas originalmente, depois que se descobriu que existiam essas arqueas que são mais antigas, mais simples ainda. Então, dentro do Monera pode ter essa subdivisão, tá? Se vocês verem árvores assim, né, de representação dos 5 reinos, mas vocês já sabem agora o que está querendo dizer. A partir das bactérias, que eram esses organismos bem simples e organismos que têm uma característica, né, que são procariotos. O que significa isso? Eles têm material genético, mas o material genético deles é espalhado sem um núcleo, isolando, igual o nosso. O nosso material genético, a gente tem um núcleo na nossa célula, o DNA fica lá dentro. No caso das bactérias, elas têm RNA e ele fica espalhado dentro da célulazinha dela. E a bactéria é composta de uma célula só. Então, o organismo inteiro é uma única célula, não tem organelas, não tem núcleo, né, bastante rudimentar, embora possa infectar o nosso organismo e nos levar à morte, né, com até certa facilidade, dependendo do tipo de bactéria. Então, não é porque são simples que eles sejam mais ou menos, como é que eu posso dizer? Evoluído, a gente não usa esse termo na biologia, a gente diz derivado, né? Então, a gente é muito mais derivado na escala, né, filogenética, a gente surgiu muito mais recentemente e a gente tem um organismo muito mais complexo, mas nem por isso a gente poderia ser considerado, né, um ser que está numa condição evolutiva acima, porque a gente convive cotidianamente com bactérias. Nossa pele aqui está repleta de bactérias, nosso intestino está repleto de bactérias. Nós dependemos de muitas delas para sobreviver, muitas delas podem nos levar à morte. Então, não é porque elas são simples, né, que elas são menos importantes ali, né, no reino dos organismos vivos. A partir delas surge o reino protista. O reino protista ele é composto por organismos unicelulares, tá? São sempre compostos de uma célulazinha só, e eles têm tanto organismos que são autotróficos, que produzem próprio alimento a partir da fotossíntese, né? Produzem a própria energia a partir da fotossíntese, como heterotróficos, que se alimentam de coisas do meio. Nesse coisas do meio aqui inclui-se a gente também, tá? Então a gente tem um monte de protistas, que a gente chama de protozoários aqui, né?
o termo mais comumente utilizado, que são parasitas. Então, por exemplo, a leishmania, causadora da leishmaniose, é um protozoário. A malária também é causada por um protozoário. Toxoplasmose, né, que é aquela doença que é obtida a partir de alimentos mal cozidos, por exemplo, um leite de cabra, ou a partir do contato com fezes de gato, é conhecido como doença de gato, mas nem sempre o gato é o culpado. A toxoplasmose é causada por um protozoário. Os protozoários, eles têm essa característica de serem unicelulares, assim como as bactérias, mas são células mais complexas e eles não são procariotos, eles são eucariotos. Olha o eu de novo aí, verdadeiro, né? Carioto, de carioteca. Eles têm uma membrana verdadeira envolvendo o núcleo. Então, eles não têm essa condição procariota que é só do reino Monera. E a partir deles, a gente tem os outros 3 reinos aqui da Terra, bastante complexos, né? Com tecidos e tudo mais, que são o reino planta, com todas as plantas que a gente conhece, o reino fungi, né, que eu falei com vocês lá dos fungos, e o reino animal com toda a sua diversidade. Então, esses são os 5 reinos que compõem, né, a Terra, e houve um processo de evolução aqui nítido entre esses, né, organismos até chegar aos mais derivados. E isso tem representações desse processo que são as árvores filogenéticas, os cladogramas, que geralmente vem representado com essas linhas aqui, né? Ou então pode ser representado dessa maneira aqui também. Vocês precisam entender esse tipo de representação para poder não passar perto nessas provas que vocês vão ter pela frente. Então, olha só, nesse aqui eu estou representando para vocês, né, o que seria uma descrição da evolução dos organismos vertebrados até chegar nos mamíferos, que é o grupo no qual a gente, né, ao qual a gente pertence. Só que eles começam lá num organismo invertebrado, que seria um ancestral aqui, né, que não está apontado, não conhecido, e a partir deles você tem a derivação de vários grupos com características distintas. A gente não veio desse grupo, né? A gente não veio desse grupo. A gente não veio desse grupo. Né? A gente veio de um ancestral comum a esse grupo. É isso que esse tipo de representação aqui está mostrando. E isso é importante porque quando a gente vê uma representação como essa, muita gente já apela de cara. Nossa, mas eu não vim do macaco, que é essa macacada aqui junto comigo, aqui, né, com o ser humano. Mas essa representação não diz que, né, o ser humano veio do macaco, diz que a gente é um macaco. Está dizendo que nós somos pertencentes ao grupo dos primatas. Estou falando de classificação zoológica. Qual que é a importância disso para você? Né? Vai fazer raiva para alguns, vai. A gente sabe que a evolução é um assunto delicado para muita gente. Mas a questão aqui é a seguinte: quando você vai estudar a fisiologia humana, quando você vai entender como funciona o organismo humano, para você gerar uma medicação, uma vacina, um tratamento, você vai buscar fazer testes em organismos com a fisiologia, né, próxima, com organismos que tenham o funcionamento próximo ali do seu organismo. E aí você tem que saber qual o seu parentesco dentro do mundo aqui, né, da zoologia. Então, você não vai testar, por exemplo, você pertence ao grupo dos mamíferos, uma medicação na estrela do mar, ou por exemplo, num tubarão, num peixe, né? Você pode até fazer algum teste inicial em algum organismo vivo, mas aí você está testando em organismo vivo, não é organismo realmente próximo de você, que você tem alguma segurança de que aquela reação que aquela espécie vai ter vai ser pelo menos próxima ao que a nossa espécie teria. Então, aqui é uma árvore filogenética, não é para teste de medicamento, tá, gente? Mas só para explicar para vocês como que a ciência trabalha e como que essas representações são úteis. A gente teve um ancestral comum lá atrás, ó, com todos esses organismos representados aqui. E olha só, eles pertencem ao grupo dos cordados. Vocês já viram esse nome lá atrás, na hora que eu mostrei aquele bichinho lá para vocês, né? Transparentezinho se alimentando lá. Aquele bichinho pertence ao grupo próximo aqui, né, dos anfioxos, que é o grupo dos protocordados. Meu Deus, que nome feio, que nome horroroso. O que isso tem a ver? Tem a ver que até aqui, ó, a gente tem organismos muito simples e que não tinham vértebras, não tinham nada disso. Depois desse momento aqui, mais ou menos há 550 milhões de anos atrás, é que vai surgir as vértebras, né? Vão aparecer as vértebras dos primeiros organismos. O que é vértebra, gente?
Aí eu penso os ossinhos aí protegendo seu sistema nervoso, né? E aí a gente tem os prolongamentos dessas vértebras em nós, a caixa torácica, por exemplo, com as costelas aí e tudo mais, mas as vértebras são os percussores do que viriam a ser, né, os esqueletos que vão surgir depois aqui nos animais seguintes. Então, são animais que possuem aqui, né, apesar de terem vértebras aqui, de pertencerem, né, a um grupo aproximado aqui da gente, são animais que não têm a mandíbula da maneira como a gente conhece, né? A boca é essa coisa horrorosa aí que a gente está vendo nessas fotos. Então, tanto é que levaram esses nomes, né, feiosos aí, as lampreias e as feiticeiras. E aí tem algumas semelhanças, né, com os tubarões em relação a ter esses buraquinhos na lateral para respiração, né, que são as fendas, onde as brânquias se situam, mas não possuem ainda a presença da mandíbula, que vai surgir bastante tempo depois aí, né, no percurso da evolução. Então, esses organismos, deixa eu voltar aqui. Então, esses organismos iniciais aqui são bastante simples, né? Então, depois surgem os condríctios, que são os tubarões. Então, estrutura óssea aqui deles, na verdade, é cartilaginosa, então não é considerado osso, né? São peixes cartilaginosos. Depois vão surgir, né, os peixes ósseos aqui, e, né, dos anfíbios. Então, os anfíbios saem da água, apesar de depender dela ainda para reprodução. Com os répteis, a gente já tem os organismos que não dependem da água para reprodução. O ovo com casca, por exemplo, né? A pele aqui recoberta de uma maneira que no caso dos anfíbios aqui, a pele é úmida, né? Você joga sal no sapo, é de uma crueldade terrível, porque o sapo respira pela pele. O tegumento aqui é bastante úmido e faz trocas gasosas ainda. No caso dos répteis adiante aqui, a gente já tem um tegumento diferente, né? Protegido, tanto é que esses bichos conseguem viver até no deserto, né? E aí, dentro do grupo dos répteis, a gente derivou aqui, né? A gente tem os dinossauros e tudo mais, depois foram extintos, ficaram bastantes répteis ainda representantes na Terra, mas a partir dele se derivou o grupo das aves, que é bem próximo, né, bem mais aparentado do que o grupo que derivou por último, que são os mamíferos, dos quais, né, a gente pertence aqui. E aí, dentro do grupo dos mamíferos, né, a gente tem lá uns 60 milhões de anos atrás, um possível ancestral lá, representado como um bicho parecendo um gambá, mas é o que provavelmente foi, né, pelo registro fóssil, e aí as derivações a partir, né, desse momento. Então, foi assim, milhões de anos, tá, gente? Está falando aqui de 30 milhões de anos, 50 milhões de anos entre derivar né, aparecer, surgir no momento, derivar significa isso, no momento evolutivo aqui, espécies cada vez mais próximas, né, do que a gente conhece atualmente, então, é interessante. E aí a representação aqui, para a gente entender, né, ela tem essas, né, essas árvores filogenéticas, cada vez que ela sai um ramo aqui, ó, significa que aconteceu uma modificação e a partir dessa modificação, né, que você tem um grupo novo aqui que tem essa modificação constante. Quando a gente observa, a gente fala assim, né, por exemplo, qual que é a semelhança, como é que alguém descobre que o que bicho feio lá, a lampreia lá, o anfíoxus, que é um peixinho super simplesinho lá, sem nada demais, nem osso o bicho tem, uma estrela do mar e um anfíbio, um réptil, uma ave, mamífero, tem algum parentesco evolutivo, né? Quais características? Hoje em dia, a gente tem análise de DNA, a gente tem como rastrear uma gama de informações a partir da análise do genoma dos organismos vivos, saber como é que eles funcionam de fato desde o básico do básico. Mas antigamente isso não era possível. Então, era feito uma das coisas que era observada, era o desenvolvimento embrionário, que é super importante para a gente entender a complexidade do corpo do organismo depois. Aqui eu coloquei para vocês a imagem do desenvolvimento embrionário aqui de vários organismos diferentes, para vocês verem quão parecido é a fase inicial lá do desenvolvimento. Olha só, esse aqui é um peixinho, no primeiro aqui, né? Nas primeiras semanas de vida, aí vai mostrando como é o desenvolvimento dele. E aqui, por fim, né, tá o homem, que é o desenvolvimento dele, para a gente, né, ter um comparativo. Mas a gente tem salamandra, né, que é anfíbio, tartaruga, que é réptil, galinha, que é ave, porco, que é mamífero aqui, mas, né, de menor tamanho, rinoceronte, cão e o homem. Olha como os embriões têm similaridades, né? Não são iguais, obviamente, mas tem muita similaridade. Entre elas, a gente tem as fendas,
a presença, né, das fendas branquiais, que surgem lá na fase embrionária ainda, todos eles têm. Então, aquele buraquinho lá que tem na lateral da lampreia, essas fendas branquiais, elas vão estar presentes nas lampreias, nos condríctios, né, como os tubarões, as raias lá, mas nos outros organismos aqui isso não vai existir mais, né, os que estão no grupo dos cordados. Só que na fase inicial lá de desenvolvimento embrionário, olha aí, está presente. Até um certo ponto elas continuam, inclusive no embrião humano. E aí existem outras coisas também, como por exemplo a presença da notocorda, que vai estar lá na formação inicial do embrião. A notocorda é como se fosse um tecido, ele não vai dar origem ao sistema nervoso, por exemplo, né? A gente vai ter um tubo neural, outras estruturas lá no embrião que vão originar a parte do sistema nervoso e a proteção dele ali, né, através das vértebras. Mas a notocorda é como se ela desse uma firmeza ali no embrião, né, uma estruturazinha, né, para o crescimento dele, e a partir dali você vai ter a formação dos tecidos que realmente vão dar origem ao sistema nervoso. Mas lá naqueles organismos mais rudimentares lá do grupo dos cordados, a notocorda vai estar presente como se fosse uma coluna vertebral. E aí, essa questão dos folhetos embrionários, do desenvolvimento embrionário, tem tudo a ver com a complexidade dos organismos, porque quando você tem três tecidos, que é o caso nosso, você tem ectoderme, mesoderme e endoderme, você tem a formação de é, tecidos verdadeiros, tubo digestivo verdadeiro, sistema nervoso verdadeiro. Então, você tem o potencial de desenvolver um organismo mais complexo. Existem organismos que só têm ectoderma e endoderma, né? Ou ectoderme e endoderme. Só tem dois tecidos. Esses organismos são mais simples. E não vou adentrar nisso, porque é parte de embriologia, mas essas modificações que eles sofrem ao longo do tempo aqui são, né, de desenvolvimento das primeiras dias, primeiras semanas, é que vai garantir essa complexidade do organismo depois, né? O organismo que vai nascer, o organismo que vai chegar à idade adulta. Se esse embrião é muito simples aqui, ele também não vai formar organismos muito complexos lá na idade adulta. Então, às vezes, a comparação do desenvolvimento embrionário foi uma maneira que os cientistas do passado encontraram para poder avaliar o parentesco evolutivo dos organismos e fazer, né, esses cladogramas cada vez mais complexos, essas árvores filogenéticas cada vez mais complexas aqui. E hoje, as análises de DNA muitas vezes confirmam isso aqui, muitas vezes adicionam informações a isso aqui, e tem raramente discordado. Às vezes tem alguma modificação, mas muito pequena aqui. O desenvolvimento embrionário realmente ajudou bastante a matar essa charada aqui, por isso que eu estou falando dele com vocês, né, nessa aula de hoje. Vou abrir aqui a planilha do PET para a gente resolver as atividades junto. Então vamos lá. Na 1, o lobo-guará e a onça são dois exemplares, desculpa, da nossa fauna ameaçados de extinção. O diagrama a seguir mostra as principais categorias taxonômicas a que pertencem esses animais. Então, o lobo-guará é um cordado, mamífero, carnívoro, canídeo, e aí a gente tem aqui o gênero, né, Chrysocium, e aí Chrysocium brachyurus, o nome científico. E aí a gente segue, né, a mesma linha aqui de classificação até Felis, Felis concolor, que é o nome científico da onça parda. Aí, a análise do diagrama permite dizer que os dois animais estão próximos na mesma categoria até. Então, olha só, os dois são cordados, né? Pertencem, né, ao filo cordado. Os dois são mamíferos, né? Então, vamos lembrar lá, na classificação zoológica. Tem até a figurinha aqui no próprio pet de vocês, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reficofage. Então, o reino não foi mencionado, né? É o reino animal. O filo, cordados. Classe mamífera, né? São mamíferos. Então, vamos voltar lá. E classe dos mamíferos. Então, filo, classe, ordem, reficofage, né? Filo, classe, a ordem carnívoros. Então, os dois são carnívoros. Reino, filo, classe, ordem. Os dois são canídeos? Não. Um é canídeo, outro é felídeo. E aí, por fim, gênero e espécie representada aqui, né? O reficofage aqui, só que tá só em o ré, né? Ficofage só. Então, até aqui, ó, filo, classe e ordem, eles são próximos, né? São bastante, são aparentados, pertencem aos mesmos táxons.
A partir de família, eles se diferenciam. Então, a análise do diagrama permite dizer que os dois animais estão próximos na mesma categoria até a ordem, né? Até a ordem deles, eles são carnívoros. Depois eles se diferenciam, as famílias são distintas aqui, tá? Então, é a letra, cadê? A letra D. 2. A Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica estabelece regras que são seguidas pelos cientistas de todo o mundo. Identifique abaixo o nome científico escrito corretamente. Então, nós temos que procurar aqui o nome científico que está. A primeira letra, né, que refere-se aqui ao gênero, em maiúsculo, e a segunda em minúsculo, que é o nome científico correto. Aqui, né, na descrição aqui. O único que tem essa situação é a letra C, que a gente está vendo aqui, que é o maçarico vira-pedras, Querenaria interpres, quer dizer. Aí a segunda letra aqui está minúscula, olha só, e a primeira maiúscula. Só que na hora de fazer a formatação, isso não ficou nem em negrito, nem sublinhado, nem itálico, mas esse nome deveria estar grifado, né, ou itálico ou negrito. Aí vocês, né, vocês já sabem isso, não tem a opção itálico, negrito, nem sublinhado, mas vocês considerem isso, memorizem isso, coloquem a observação aí no PET. Letra C, né, que é a opção correta, mas deveria estar grifado ou itálico, por exemplo, para estar correto, tá? Foi a formatação lá que deu problema e não foi passada adiante essa característica. A 5. Utilizando-se técnicas de hibridização ou de determinação da sequência de base do DNA, é possível estimar o grau de parentesco entre espécies de seres vivos. Analise essa árvore evolutiva dos primatas antropóides. Aí, olha só, essa é uma árvore evolutiva, né? Igual eu tinha mostrado para vocês antes lá, a gente vai ver várias delas em várias provas. Isso aqui, se eu não me engano, é prova do Enem. E aí a gente tem os parentescos evolutivos demonstrados aqui e considerando o percentual de DNA que os organismos têm em comum. Então, quanto mais longo, né, essa diferença aqui, menos DNA em comum eles têm. Quanto mais curtinho esse pauzinho aqui, ó, mais proximidade, né, eles têm ali na questão da percentual de DNA em comum. E aqui a gente está representando os milhões de anos entre um grupo e outro, né? A derivação entre eles, ou seja, o tempo em que surgiu um grupo em relação ao outro. A partir dessa análise, é correto deduzir que dos primatas representados, a maior semelhança genética ocorre entre. Então, aqui a gente está vendo as semelhanças genéticas, ó, demonstradas. E quanto maior o percentual de semelhança genética, menor é o intervalo aqui, né? Entre essas duas, o início aqui do pauzinho, né? E essa partezinha aqui. E aí a gente tem né, um ancestral comum aqui do homem, que é o mais próximo. Ó, esses aqui estão distantes, né? Um tantão. Aí a gente tem o homem e o bonobo e o chimpanzé, olha só. Que bonobo aqui, bom, o chimpanzé é pequenininho, para quem não conhece, tá? É uma espécie distinta, lógico, mas ele parece muito um chimpanzé menorzinho. O bonobo e o chimpanzé são os que estão mais próximos aqui, né, em termos de percentual de DNA. São os pauzinhos, né, que estão mais aproximados aqui. Então, a gente tem que marcar a letra B, chimpanzé e bonobo, que é o que estão mais aproximados aqui. O gibão, por exemplo, tem até uma opção, acho que tem gibão e orangotango, eles têm uma distância razoável também, mas não tão próxima aqui, né, quanto é o caso do chimpanzé e do bonobo, tá? E aí, cadê? Vamos para número 6. Muitas vezes o processo de evolução por seleção natural é alvo de interpretações distorcidas, né? Essa figura é uma delas. E quando o assunto é evolução humana, a distorção pode ser ainda maior, pois o Homo sapiens, e esse nome aqui deveria também estar em itálico ou grifado, né, ou em negrito, que é o nome da espécie, é a nossa espécie, é apresentado como o ápice do desenvolvimento. As ilustrações mais conhecidas da evolução estão todas direcionadas no sentido de reforçar uma cômoda concepção da inevitabilidade da superioridade humanas. A principal versão dessas ilustrações é essa série evolutiva aqui, ou escada de progresso linear, ou seja, você começa do organismo mais simples até o mais complexo, que seria nós, o ser humano lá representado, né?
Esse avanço linear ultrapassa os limites das representações e alcança a própria definição do termo evolução. A palavra tornou-se sinônimo de progresso, né? Então, a evolução seria um progresso linear de características maravilhosas que forma seres extraordinários. Não é isso que acontece, né? Acabei de falar com vocês agora há pouco que uma bactéria, embora extremamente simples, não tem nem núcleo, nem organelas verdadeiros, pode infectar o nosso organismo e nos matar, né? Isso nos prova que a evolução não é linear, não tem nada disso, né? A história da vida não é uma escada em que o progresso se faz de forma previsível, e sim um arbusto ramificado e continuamente podado pela tesoura da extinção. Aí isso é uma questão, se eu não me engano, do Enem também. Então, aqui tem uma árvore filogenética, né, representada, e a comparação que é feita aqui é a base de DNA e de proteínas, nessa árvorezinha filogenética aqui. E aí, dentro dela, que eles nem separaram os chimpanzés e os bonobos, a gente tem, né, algumas representações, sendo que o que é mais importante da gente entender nessa árvore filogenética aqui? Primeiro, a gente tem um ancestral comum aqui, sem nome, geralmente não é colocado um ancestral comum, tá? Mas às vezes tem. O normal é que não se tenha, porque você não pode dizer com certeza absoluta ainda, né? Qual ancestral certeiro, né, você tem para, né, durante o processo evolutivo aqui. Desse ancestral comum, derivaram os lêmures, que eu já mostrei para vocês lá. Lembra lá do filmezinho do Madagascar, aquela bobice lá de desenho, né? Os lêmurezinhos. E a partir, né, desse ancestral aqui, que derivou os lêmures, teve, né, essa derivação aqui de um ancestral que originou os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo, que eu falei com vocês, por exemplo, macaco prego, calitrix, todos esses são exemplos, no caso aqui do Novo Mundo, seriam eles, o mundo partindo do pressuposto que a região nossa aqui das Américas, né, foi descoberta depois da Europa, então por isso a gente chama Novo Mundo. Mas os macacos lá do Velho Mundo também se enquadram aqui. São organismos que derivaram lá atrás. E aí depois, né, esse ancestral comum que derivou os que a gente, né, os que seriam os primatas mais modernos aqui, sendo os gibões os mais antigos, né, nessa escala aqui de derivação, e a partir de um ancestral aqui, né, comum a eles, a gente teve todos esses até chegar ao ser humano, que é um primata, né, que está dentro do grupo dos macacos, o mais moderno deles ali, né, o último a se derivar, com características bem específicas, né, que nos tornam bastante diferentes aí dos demais. Com base na análise dessa árvore, analise a alternativa correta. Eu esqueci de falar uma coisa. Quando a gente tem essa chavinha aqui, ó, partindo do mesmo ponto, significa que houve um ancestral comum aqui bem próximo aos dois grupos, tá? A única coisa que faltou falar. Então, para a gente analisar elas, vamos lá. O grupo formado pelos lêmures é o mais recente. Incorreto, né? Olha só, os lêmures estão lá atrás, foi um grupo formado a partir do ancestral, o primeiro a se derivar. E aí tá errado já essa parte do recente, porque divergiu há mais tempo de um ancestral comum. Essa parte está certa, divergiu há mais tempo de um ancestral comum, e por isso ele não é o grupo mais recente, ele é o grupo mais antigo, né? Entre todos representados aqui. A letra B. Os chimpanzés apresentam maior proximidade filogenética com os gorilas do que com os humanos. É falso isso aqui, porque quando essa chavinha ela está compartilhada, igual está aqui entre chimpanzés e humanos, ela quer dizer exatamente que você tem grupos mais aproximados aqui, ó. No caso dos gorilas, embora tenha tido um ancestral comum, os gorilas derivaram e aí a partir desse ancestral veio um ancestral bem diferente aqui que originou os chimpanzés e os seres humanos. Então isso aqui não está correto. A letra C. Os gorilas compartilham um ancestral comum mais recente com os gibões do que com o grupo formado por chimpanzés e seres humanos. Então, vamos avaliar. Eles compartilham ancestral comum, sim, né? Porque eles têm ancestrais comuns, todo mundo aqui tem. Mas está dizendo que os gorilas compartilham ancestral comum mais recente com os gibões do que com o grupo formado por chimpanzés e seres humanos. Não, porque o ancestral mais recente é o que está mais derivado cá na árvore filogenética, o que está mais na ponta, mais distante aqui desse ancestral lá atrás. Ó. Então, o ancestral aqui mais recente é esse aqui, que derivou os chimpanzés e os seres humanos, e não os gorilas e os gibões. A letra D, os gorilas são os ancestrais comuns mais recentes do grupo formado por chimpanzés. Ah, não, já falei essa, né? Cadê?
Não, isso mesmo. Os gorilas são ancestrais comuns mais recentes do grupo formado por chimpanzés e seres humanos. Aí está dizendo que eles são os ancestrais comuns aos chimpanzés e seres humanos. Não, ó. Eles têm um ancestral comum aos chimpanzés e aos humanos, mas eles não são o ancestral do chimpanzé e dos humanos. O ancestral é representado por esse cotovelozinho aqui, ó, por essa curvazinha, e não pelos organismos que estão apontados aqui. Então, aqui tem um ancestral comum a eles, mas não é, né, eles não são esse ancestral, é algum organismo que desapareceu aí, né, ao longo da evolução. Possivelmente um fóssil aparece daqui a um tempo. Tem aparecido fósseis cada vez mais interessantes, mas, né, à medida que a gente consegue explorá-los melhor, chegar a profundidades maiores, entender onde estão também esses registros, mas ele não foi determinado ainda. Porém, ele estaria aqui e não aqui. O gorila não é nosso ancestral. E a letra E, os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo apresentam grande proximidade filogenética entre si. Essa que está correta. Olha só, essa chavinha aqui quer dizer isso. Esses dois grupos aqui apresentam grande proximidade filogenética, assim como esses dois grupos, né, apresentam. Então, a correta seria essa, a letra E. Bom, então é isso, pessoal. Encerrando essa aula. É, Depois, né, eu vou marcar com vocês as aulas para a gente dar continuidade ao PET complementar.